A intensa batalha entre Tan Xiao Xiao e o Homem Atrevido continua ferozmente, sem fim à vista. O Homem Atrevido lança mais um ataque, mas Tan Xiao Xiao permanece impassível, invocando suas vinhas para desviá-lo. Tan Xiao Xiao contra-ataca com um deslumbrante ataque de girassol, fazendo chover sementes sobre o Homem Atrevido. Mal ele sabia que uma enorme palma feita de vinhas pairava diretamente acima dele, e ele foi esmagado prontamente por ela. Quando Tan Xiao Xiao acreditava ter a vantagem, o Homem Atrevido cortou as vinhas em 1 milhão de pedaços, e os dois continuaram a trocar ataques e habilidades sem cessar. Em um momento de hesitação, Tan Xiao Xiao permitiu que o Homem Atrevido penetrasse sua defesa e ele lançou uma habilidade poderosa contra ela. Felizmente, não foi fatal, mas a deixou vulnerável. De repente, o Homem Atrevido percebeu que a presença do lobisomem havia desaparecido. Havia apenas uma explicação: o lobisomem havia sido derrotado. Exausta e sem forças, Tan Xiao Xiao mal conseguia mover os dedos. Seu poder havia enfraquecido, fazendo com que suas plantas começassem a murchar. Ela nunca se sentirá tão impotente em toda sua vida, e memórias de seu passado inundaram sua mente. Quando criança, ela se lembrava de estar sentada junto a um tronco de árvore perto do rio, chorando e gritando enquanto cobria o rosto. Zero Chu chamava seu nome e a procurava pela floresta, perguntando-se por que ela havia fugido da aula. Naquele momento, Zero Chu se aproximou dela e tentou consolá-la. Disse a Tan Xiao Xiao que força bruta não era tudo, e que ela não precisava enfrentar todo mundo de frente o tempo todo. Zero Chu via um grande potencial em Tan Xiao Xiao e a incentivava a continuar treinando e se tornar mais forte. Mas Tan Xiao Xiao respondeu entre lágrimas que era inútil continuar treinando se ela não conseguia vencer ninguém em um confronto direto. Zero Chu então se aproximou mais, olhou em seus olhos e disse que sua verdadeira força estava em sua habilidade de observação. Era melhor que ela já havia visto. Com um sorriso gentil, Zero Chu estendeu a mão e segurou a mão de Tan Xiao Xiao, instilando nela confiança e a fé que ela precisava para continuar lutando. Você consegue, sussurrou ela com a voz cheia de encorajamento. Impulsionada por essas palavras, Tan Xiao Xiao se levantou com determinação inabalável. Soltou um feroz grito de guerra e exigiu que o Homem Atrevido parasse. O Homem Atrevido foi pego de surpresa por seu súbito surto de força e lançou uma série de ataques em sua direção. Desta vez, Tan Xiao Xiao não tentou se defender, mas usou seus sentidos aguçados para prever o trajeto dos ataques e se esquivou com precisão. Destemida, ela observou cuidadosamente os movimentos dele, seus sentidos aguçados e focados. Logo percebeu que os ataques vinham todos de suas sombras. Sem hesitar, invocou sua besta e liberou o poder do movimento azul, uma exibição impressionante de beleza e poder. O chão explodiu em um mar de flores amarelas brilhantes, cujos tons vibrantes iluminaram o campo de batalha. O Homem Atrevido ficou surpreso com o súbito clarão de luz e, por um momento, vacilou. Mas Tan Xiao Xiao não hesitou. Avançou mais uma vez, seus olhos brilhando com determinação. A cada passo, as flores ao seu redor cresciam mais altas e fortes, até que ela foi cercada por uma muralha de flores douradas. Tan Xiao Xiao avançou contra o Homem Atrevido com uma espada forjada das próprias vinhas da terra. Com um golpe rápido e poderoso, ela atingiu a figura sombria que era a besta do Homem Atrevido, uma raposa das sombras. A criatura soltou um uivo agudo, mas antes que pudesse reagir, Tan Xiao Xiao atacou novamente, abrindo um corte profundo e feroz do ombro à coxa do Homem Atrevido. Ele ficou caído no chão, ensanguentado e ofegante, tentando falar, mas as palavras falharam, sua voz reduzida a um mero murmúrio. Lentamente, começou a se dissolver em uma nuvem negra, sua essência sombria desaparecendo no éter. Determinada a não deixá-lo escapar, Tan Xiao Xiao ordenou que sua besta o prendesse. Com um rosnado feroz, a criatura saltou em ação, cercando o Homem Atrevido com uma tempestade de vinhas. Mas, para o horror de Tan Xiao Xiao, ela percebeu que era tudo uma farsa. O Homem Atrevido já havia escapado, deixando para trás apenas a casca vazia de sua essência sombria. Exausta e ferida pela batalha intensa, Tan Xiao Xiao não aguentava mais. Seu corpo cedeu e ela desabou no chão, inconsciente. Sua fiel besta correu até ela, preocupada, tentando verificar seu estado. O sol começava a se pôr sobre o campo de batalha, enquanto Tan Xiao Xiao jazia ali com a respiração fraca e irregular. Depois de um tempo, a dupla seguiu de volta às ruínas da antiga sede dos portões da besta espiritual. Lá, ficaram chocados ao encontrar Tan Xiao Xiao caída no chão, completamente inconsciente e gravemente ferida. O pequeno Pupa havia esgotado toda sua mana e já não conseguia usar sua habilidade de cura para ajudá-la. Enquanto pensavam no que fazer a seguir, um portal se abriu repentinamente atrás deles. Uma voz feminina melódica parabenizou a dupla por concluir o tutorial básico e anunciou que eles haviam passado no teste e se tornado os escolhidos. Ao se virarem, viram uma mulher de longos cabelos brancos e sedosos diante deles. A mulher informou que agora estavam qualificados para lutar pelo trono. A dupla ficou atonita, nunca tinham ouvido falar de algo assim antes. Eles ouviram atentamente enquanto a deusa do reino continuava a falar. Ela explicou que o Battle Royale seria uma competição feroz onde apenas os mais fortes sobreviveriam. O vencedor teria acesso ao poder da Terra Sagrada e poderia governar todos os reinos. Pequeno Pupa ainda estava confuso e irritado por não ter sido informado sobre isso antes de reencarnar neste mundo. A deusa do reino tranquilizou dizendo que era uma deusa amorosa que acolhia todas
todas as almas, mas que, naquele mundo, o poder era a chave para a sobrevivência. Nesse mundo, o Battle Royale era uma tradição que remontava séculos. O Battle Royale era um mal necessário para manter o equilíbrio e a ordem no mundo, uma forma de eliminar os fracos e garantir que apenas os indivíduos mais fortes e capazes recebessem o poder de governar a Terra. Ao levantar as mãos, a deusa do reino fez com que uma janela se materializasse diante da dupla, revelando as regras do Battle Royale. Indivíduos Isekai que passassem pelo tutorial básico receberiam o título de candidatos ao trono. Esses candidatos ganhariam uma generosa alocação de 2.000 pontos para aumentar suas chances de sobrevivência. Os candidatos poderiam formar equipes entre si, independentemente de serem candidatos ou não. Cada equipe deveria escolher um líder, e apenas os candidatos ao trono teriam direito a voto. Os membros da equipe deveriam seguir as ordens do líder, e em caso da morte do líder, um novo seria eleito pelos votos dos candidatos. Durante esse novo processo de votação, os candidatos poderiam optar por deixar o grupo, se achassem necessário. Ao final do Battle Royale, a última equipe restante sairia vitoriosa, ganhando o cobiçado título de trono e a escolha de retornar ao seu reino original. Também teriam permissão para levar consigo todos os pontos acumulados. Além do Battle Royale, havia inúmeras tarefas que os candidatos precisariam concluir dentro de um prazo determinado. O fracasso em completar essas tarefas resultaria na pena de morte para toda a equipe. A primeira tarefa de Pequeno Pupa e Zero-Two era fundir-se ou derrotar outra equipe de candidatos dentro de um período de 13 dias. Era um desafio assustador, mas a recompensa valia a pena. 2.000 pontos que poderiam colocá-los à frente da concorrência. A penalidade por falhar, no entanto, era terrível: a morte de toda a equipe. Enquanto Pequeno Pupa e Zero-Two refletiam sobre a penalidade, a deusa do reino revelou que a taxa de conversão de pontos para moeda era de 1 para 100, ou seja, para cada ponto, eles poderiam trocar por $100 em seu mundo de origem, e que poderiam haver recompensas adicionais dependendo do desempenho na tarefa. A dupla soube que o Battle Royale ocorreria por todo o continente Yoglin, com um total de 100 candidatos participando. Eles poderiam ver sua própria localização no mapa, assim como a dos demais candidatos. No entanto, Pequeno Pupa não conseguia deixar de se perguntar por que todos não simplesmente formavam um grupo gigante e voltavam para seu mundo com os 2.000 pontos básicos. A deusa do reino balançou a cabeça e explicou que havia uma razão pela qual aqueles candidatos específicos haviam sido escolhidos. Com um estalar de dedos, Pequeno Pupa e Zero-Two foram transportados de volta à Terra. De repente, Pequeno Pupa se viu diante do apartamento de sua família em um bairro carente. Confuso e desorientado, olhou ao redor até ver uma sacola de compras cair ao chão diante de uma mulher de meia-idade, que ficou paralisada ao vê-lo surgir do nada. Assim que ela correu em sua direção, Pequeno Pupa a reconheceu imediatamente. Era sua mãe. Ela o envolveu em um abraço apertado, suas emoções reprimidas e mágoas transbordando em um mar de lágrimas. Ela se agarrou a ele como se temesse que ele desaparecesse novamente. Mais uma vez, e por um momento, tudo o que ele pôde fazer foi abraçá-la e oferecer conforto. Não fazia muito tempo desde que Pequeno Pupa soubera que seu pai estava no hospital, e a notícia o abalou profundamente. Seus pais o procuraram incansavelmente após seu desaparecimento, e a ansiedade e o desespero deles haviam afetado a já frágil saúde de seu pai, causando uma recaída de uma antiga enfermidade. Agora, seu pai estava em uma cama de hospital, ligado a um respirador, lutando pela vida. A cirurgia era a única opção, mas o custo era exorbitante, muito além dos meios da família. No entanto, com o retorno de seu filho, a mulher finalmente pôde ver uma centelha de esperança. Seus olhos brilharam com uma determinação renovada, mesmo enquanto tossia incontrolavelmente, traindo o fato de que ela também estava doente. Pequeno Pupa a abraçou com força, sabendo que ela vinha lutando contra uma bronquite e mal conseguia pagar pela medicação. Ele olhou para o horizonte, com os olhos fixos e decididos, percebendo que precisava vencer o Battle Royale para trazer o tão necessário dinheiro de volta para casa. Enquanto isso, do outro lado da ala do hospital, Zero-Two sentava-se ao lado da cama de sua mãe, contando para ela as experiências que havia vivido com Pequeno Pupa e seu novo amigo. A mãe de Zero-Two permanecia em coma profundo, o corpo imóvel e sem resposta. À medida que Zero-Two falava, sua voz ia ficando mais baixa, e ela começou a tremer, lutando para conter as lágrimas. Desde a morte de seu pai, Zero-Two havia se isolado do mundo, com medo de criar laços com outras pessoas. Mas ao reviver as experiências recentes com Pequeno Pupa, não conseguiu mais segurar suas emoções. Lágrimas escorriam por seu rosto ao se lembrar do momento em que voltou à Terra apenas para encontrar sua mãe em coma. Os médicos haviam explicado que, após o desaparecimento de Zero-Two, sua mãe sofrerá um colapso mental, sendo dominada pelas emoções e mergulhando em um sono profundo. Embora ainda houvesse esperança de recuperação, os custos do tratamento eram astronômicos, e Zero-Two sabia que só poderia pagar a pesada conta e salvar a vida de sua mãe vencendo o Battle Royale. De repente, os dois foram jogados de volta ao mundo do Isekai, suas mentes girando com a realização de que todos os candidatos também estavam enfrentando dificuldades. Eles entenderam que não estavam sozinhos em sua busca pelo prêmio em dinheiro do Battle Royale, e que todos estavam lutando por seus próprios motivos. Quando essa ideia surgiu, Zero-Two estendeu a mão, e Pequeno Pupa entendeu imediatamente o que ela queria dizer. Eles fizeram uma promessa um ao outro: trabalhariam juntos para ascender ao trono e voltar para a Terra vitoriosos. Sabiam que o caminho à frente seria longo e traiçoeiro,
mas também sabiam que podiam contar um com o outro, e que, juntos, tinham uma chance real de conquistar o prêmio e salvar as pessoas que amavam. No Vale Broto, não muito longe do portão da besta espiritual, uma mulher chamada Goluna ajoelhou-se diante de seu superior, informando que um candidato havia aparecido no portão. Goluna era conhecida em toda a terra como a bruxa do Vale Broto, com o símbolo da meia-lua estampado no peito. O homem diante dela era ninguém menos que o líder do Vale Broto, Ging Fan. Ele sorriu com malícia enquanto permanecia em pé sobre uma cadeira, seus olhos brilhando com astúcia e ambição. Tinha certeza de que outros também haviam sido Isekai assim como ele. Ordenou que Goluna liderasse um grupo para capturar esses forasteiros e trazê-los até ele. Mais tarde naquela noite, a dupla dinâmica seguiu rumo a um dos poucos prédios restantes no portão da besta espiritual. Eles cuidaram dos ferimentos de Tan Xiao Xiao da melhor forma possível, mas sabiam que teriam que esperar até que a mana de Pequeno Pupa se regenerasse completamente para curá-la por completo. Quando a noite caiu, os dois adormeceram, exaustos por seus esforços. Na manhã seguinte, Pequeno Pupa acordou com uma sensação suave no rosto, um conforto que não sentia há muito tempo. Zero o segurava nos braços e o cumprimentou com um sorriso caloroso, desejando-lhe um bom dia. Após uma longa noite de descanso, Pequeno Pupa havia regenerado mana suficiente para curar Tan Xiao Xiao. Foi nesse momento que Tan Xiao Xiao recobrou a consciência, seus olhos se abriram bem, mas seu corpo ainda estava imóvel. Ao olhar ao redor, viu Pequeno Pupa estendendo a língua e se aproximando dela. Os gritos e gemidos que ecoaram do corpo de Tan Xiao Xiao puderam ser ouvidos a metros de distância, energizados. Pelos poderes de cura de Pequeno Pupa, ela estava coberta de saliva. Recusando-se a acreditar que tinha sido apenas a habilidade dele que a curou, ela afirmou que devia ter sido o amor que sentia por Zero que havia comovido os céus e causado sua recuperação milagrosa. As risadas foram interrompidas repentinamente pelo surgimento de um portal acima deles. Uma voz robótica anunciou que o treinamento básico havia chegado ao fim e que todas as habilidades seriam resetadas. O deus do reino apareceu diante deles e explicou as novas e mais profundas regras do mundo que estavam prestes a adentrar. No Isekai real, cada candidato só poderia ter uma besta espiritual com um nível máximo de 100. Pequeno Pupa perguntou por que a Associação dos Domadores de Bestas conseguia usar tantas bestas, mas o deus do reino apenas sorriu com desdém e disse para ele descobrir por si mesmo. Conforme as bestas espirituais subissem de nível, elas obteriam novos poderes e habilidades. Todos os candidatos receberiam um mapa indicando pontos de interesse importantes por todo o continente, e a localização de outros candidatos seria revelada apenas se estivessem muito próximos uns dos outros. Grupos com no máximo 5 membros poderiam ser formados. Tan Xiao Xiao parecia incapaz de ver o deus do reino e ficou se perguntando com quem Pequeno Pupa estava conversando. Curiosa, ela observou enquanto Pequeno Pupa se virava e a convidava para uma aventura perigosa. No entanto, Tan Xiao Xiao parecia pouco impressionada e lançou um olhar de desaprovação. De repente, Pequeno Pupa revelou que a ideia de convidá-la havia sido de Zero Chu. A menção do nome de Zero Chu foi tudo que bastou para mudar a atitude de Tan Xiao Xiao. Ela se transformou em uma cachorrinha brincalhona e aceitou animadamente o convite para se juntar à missão. Antes da partida, o deus do reino deu suas últimas palavras de advertência a todos os candidatos. O mapa encolheria gradualmente e além de suas bordas existiriam monstros ferozes prontos para atacar. Enquanto a dupla examinava o mapa, descobriu que estavam posicionados logo fora dos limites da borda. No entanto, antes que Tan Xiao Xiao pudesse sequer reunir seus pensamentos e trocar de roupa, Zero Chu agiu rapidamente. Ela pegou Pequeno Pupa com um braço, agarrou Tan Xiao Xiao com o outro e saiu correndo em direção ao leste. Durante a corrida rumo ao destino, encontraram um ancião e um grupo de membros do clã que haviam retornado de um treino. Sem hesitar, Zero Chu retirou seu anel e o lançou ao ancião. Era o anel do líder da seita, indicando que o ancião agora assumiria a liderança. O sistema então transmitiu uma mensagem surpreendente. Todos os níveis dos candidatos haviam sido resetados para e um grupo desconhecido de bestas estava vindo diretamente em sua direção. O anúncio parecia quase profético, antecipando os pensamentos da dupla e informando que a horda de bestas só atacaria os candidatos e seus companheiros. O portão das bestas espirituais e seus habitantes não seriam afetados. Apesar dos apelos dos membros da seita e do ancião para que ficassem, sem precisar se preocupar com a segurança do portão, Zero Chu e seu grupo partiram abruptamente sem dar explicações. Eles correram o mais rápido que puderam, mas as bestas estavam em seu encalço, se aproximando rapidamente. O ponto vermelho no mapa indicava a proximidade das bestas: 300 metros, 200 metros, 150 metros, 100 metros, cada vez mais perto, até que foram alcançados. Mas, ao olharem ao redor, viram apenas uma floresta sombria. Nenhum sinal das bestas, apenas o silêncio inquietante. Até que, de repente, o som de passos rompeu a calmaria. Para surpresa de todos, um majestoso coelho com uma coroa saltou da vegetação. Tan Xiao Xiao não conteve o riso enquanto se aproximava do coelho, sem acreditar que aquilo poderia ser esperada onda de bestas. No entanto, o momento de diversão foi rapidamente destruído quando os olhos do coelho começaram a brilhar em um vermelho sinistro. Pequeno Pupa soltou um grito agudo, alertando Tan Xiao Xiao para se afastar. Foi então que perceberam que aquele não era um coelho comum, mas sim um coelho saltador de nível 8, com mandíbulas capazes de engoli-los por inteiro. E Tan Xiao Xiao, que passou
passou a vida inteira confinada dentro dos muros do portão das bestas espirituais. Tan Xiao Xiao estava completamente alheia à existência de criaturas além do portão. Quando o coelho saltador coroado abriu a boca, ela observou em choque enquanto ele cuspia mais de uma dúzia de coelhinhos menores e avançava sobre eles com uma intenção feroz. No momento de bravura, Pequeno Pupa saltou dos braços de Zero Chu e ficou desafiadoramente em frente ao coelho que se aproximava. Ele se sentia confiante, pronto para liberar sua formidável técnica do Imperador da Guerra do Leão. No entanto, para seu desgosto, percebeu que suas habilidades e nível haviam sido inexplicavelmente reiniciados. Em vez de soltar um rugido poderoso, ele soltou um arroto embaraçoso. Sem aviso, dois dos coelhinhos menores pularam em cima de Pequeno Pupa, cravando os dentes em seu pequeno e frágil corpo. Reagindo rapidamente, Zero Chu entrou em ação e espantou os coelhos, resgatando Pequeno Pupa do perigo. Felizmente, sua habilidade de fusão ainda funcionava, e Pequeno Pupa se transformou em uma armadura protetora no braço de Zero Chu. Eles avançaram, causando estragos no enxame de coelhos menores. Mas apesar de seus esforços, o número de coelhos parecia infinito. Tan Xiao Xiao invocou sua fera espiritual para protegê-los, e com a cobertura extra, Zero Chu saltou para a ação, desviando para a esquerda e direita até se aproximar do coelho coroado e desferir um poderoso chute giratório na cabeça dele. O coelho ficou furioso e contra-atacou, mas Zero Chu encontrou uma brecha e desferiu um golpe esmagador em seu estômago, lançando-o contra o tronco de uma árvore próxima. Pequeno Pupa então pulou corajosamente na frente do coelho derrotado, cravou os dentes nele e ativou sua habilidade de devorar. O enxame de coelhinhos menores assistiu em horror enquanto seu líder desaparecia no ar, fazendo com que todos recuassem em medo diante daquele novo demônio. Como resultado da habilidade de devorar, Pequeno Pupa e Zero Chu subiram para o nível 3. Mas a vitória foi breve. Eles podiam ver uma nova onda de fera se aproximando, uma nuvem vermelha e preta ameaçadora no horizonte. Num momento de pensamento rápido, Pequeno Pupa instruiu as garotas a se segurarem firme nele. Com sua nova habilidade adquirida após devorar o coelho coroado, ele comprimiu seu corpo e lançou os três para o alto, impulsionando-os a uma velocidade impressionante. Subiram cada vez mais, até atingirem uma altura vertiginosa de 50 metros acima do solo. Ao começarem a descer, Tan Xiao Xiao invocou sua fera espiritual e ordenou que usasse sua habilidade Oceano de Flores. Uma cama exuberante de flores coloridas cresceu abaixo deles, amortecendo o pouso como um colchão macio. Mas as garotas não tiveram tanta sorte. De repente, encontrarão-se penduradas de cabeça para baixo, presas nas vinhas que haviam brotado do chão. Ao recuperarem o fôlego e verificarem sua localização, perceberam que estavam dentro dos limites da fronteira. No entanto, ao olharem o mapa, viram que a área ao redor estava coberta por uma névoa densa. Sabiam que precisariam ser ainda mais cuidadosas naquele terreno desconhecido. Pequeno Pupa rapidamente alocou seus pontos de atributo em defesa, sabendo que essa era a melhor maneira de proteger Zero Chu. Ao fazer isso, Zero Chu corou e cobriu o rosto, tocada pela disposição de Pequeno Pupa de ir tão longe para protegê-la. Do nada, uma figura sombria saltou de uma árvore próxima e investiu contra o grupo. Com reflexos rápidos como um raio, Pequeno Pupa sentiu o perigo e empurrou Zero Chu para longe do golpe. Infelizmente, não conseguiu se salvar do ataque. A figura revelou-se uma louva-a-Deus gigante, que acertou Pequeno Pupa diretamente. Felizmente, os pontos extras em defesa evitaram que ele sofresse ferimentos graves. Ele consultou rapidamente o sistema e descobriu que se tratava de uma louva-a-Deus ceifadora de nível 15. Sem tempo a perder, Pequeno Pupa alertou o grupo sobre o perigo. A louva-a-Deus não recuou. Com seus grandes braços em forma de foice, investiu novamente contra Pequeno Pupa. Mas Zero Chu não permitiria que a criatura ferisse seu amigo. Com um salto ágil, ela desferiu um poderoso chute no rosto da louva-a-Deus, fazendo o chão tremer e lançando a criatura longe. A resiliente louva-a-Deus emitiu um guincho agudo, bateu as asas e voltou a investir contra a dupla. Com Pequeno Pupa em seu braço, Zero Chu desviou o ataque com facilidade. A criatura, percebendo que não podia enfrentá-los de frente, começou a pular entre as árvores com velocidade absurda, deixando alguns arranhões neles. Pequeno Pupa gritou para Tan Xiao Xiao, pedindo que fizesse algo para prender o louva-a-Deus. Tan Xiao Xiao saiu de seu devaneio e invocou sua fera espiritual, que fez brotar uma pilha de vinhas do chão tentando capturar a criatura. Mas a louva-a-Deus era rápida demais, bateu as asas e voou mais alto, fora do alcance. Olhando de cima, parecia zombar deles com os olhos, como se dissesse: "Tenho asas, seus otários." Ficava claro que a louva-a-Deus ceifadora não deveria escapar. Determinado, Pequeno Pupa se expandiu pelas pernas de Zero Chu, transformando-se em uma armadura de perna. Isso deu a ela um impulso extra de agilidade, permitindo um salto altíssimo. O louva-a-Deus foi pega de surpresa. Antes que pudesse reagir, Zero Chu desferiu um soco devastador em seu abdômen, perfurando-a por trás. Como resultado, a dupla subiu para o nível 5, e Tan Xiao Xiao também subiu de nível. Ao examinar o corpo do louva-a-Deus, Pequeno Pupa sentiu que havia algo errado. Como era possível que a criatura não tivesse conseguido desviar? Seus reflexos pareciam ter diminuído drasticamente. De repente, tudo parecia de cabeça para baixo. Tan Xiao Xiao sentiu uma sonolência esmagadora e, sem aviso, vomitou sangue e desabou no chão. A dupla ficou chocada com esse acontecimento repentino. Na floresta envolta por uma névoa ameaçadora, Pequeno
Pupa observou o cenário e descobriu sua natureza mortal. A cada momento, pequenos pássaros sucumbiam ao abraço tóxico, caindo sem vida ao chão. A malevolência do veneno parecia intensificar-se, dominando o ar com mais força. Em meio a esse perigo, a visão aguçada de Pequeno Pupa revelou que os status dos membros do grupo estavam compartilhados, visíveis para todos. Para sua surpresa, a fera espiritual de Tan Xiao Xiao havia adquirido uma nova habilidade sem que ela mesma soubesse. Uma habilidade de purificação conquistada ao subir de nível. Quando a fera ativou suas habilidades purificadoras, a atmosfera ao redor começou a clarear, dissipando lentamente o véu sufocante da névoa. Aliviados, o trio começou a pensar em seus próximos passos, quando de repente, uma figura sinuosa e enigmática emergiu rastejando pela floresta num padrão errático. Os sentidos aguçados de Pequeno Pupa detectaram o farfalhar da grama atrás deles. Ao se virarem rapidamente, depararam-se com uma colossal serpente. Sua forma monstruosa envolta em trevas, com a boca ensanguentada e escancarada, aproximava-se com uma fome insaciável. Vocês estão vendo o que eu estou vendo? Parece... Bom, vocês sabem o que. Segurando o corpo sem vida de uma louva-a-Deus ceifadora, a serpente afundou as presas em sua presa, mastigando e rasgando com ferocidade implacável. Mas Lin não havia desistido. Ele respondeu firmemente que ele e seus guerreiros não recuariam. Em seguida, ele intensificava seu poder e exclamava: ergam-se, meus soldados! Lin Moyu invocava um verdadeiro exército de esqueletos. Uma legião de mortos-vivos se erguia naquele local, marchando em direção à Rainha dos Ventos.